Corta para um dia chuvoso. O Prota está sentado debaixo da chuva, porque agora que chegou o outono, a chuva veio junto. Ele precisa observar até o final se o pântano realmente é uma terra utilizável. A chuva termina e o pântano está intacto. O sistema diz que o Prota deixou um claro rastro de engenharia civil no continente de Laurásia e o seu RP atual é de 1355. Enquanto isso, no território do Visconde Lacuna, ele está puto porque o Prota está dando a terra gratuitamente com proteção total de 3 anos, mas em troca os moradores devem viver lá por 5 anos, o que significa que os moradores vão passar os últimos 2 anos cultivando a terra constantemente e gerando cada vez mais riqueza para o Prota. A barriga do Visconde até dói só de pensar que aquela terra já foi dele, mas ele tem algo em mente e com uma cara diabólica manda trazer o supervisor da oficina de tintura. Alguns dias depois, na mansão do barão, o Prota acorda com uma dor de cabeça e se pergunta se todos os longos dias finalmente lhe alcançaram, mas não pode ficar na cama, pois tem muito trabalho para fazer. O Javier diz que está com muita dor de cabeça e o Prota acha suspeito. Vemos a empregada se queixando de dor de cabeça, o agricultor também se queixa, até as vacas pararam de beber água por causa da dor de cabeça. O Prota diz que isso está afetando todo mundo na vila e os animais estão evitando a água. Ele pensa consigo mesmo que uma das armas mais fortes que tem é o conhecimento sobre esse mundo, mas depois do incidente das formigas gigantes, ele percebeu que tem coisas que não aparecem no romance e ele esperava que o Visconde fosse querer o pântano de volta. Então fez uma pesquisa e descobriu que a principal fonte de renda da região Lacuna é a sua misteriosa tecnologia de tintura. Depois de ligar alguns fios, o Prota fica puto com o Visconde Lacuna. Corta para a mansão do barão. O servo do Visconde diz para o barão entregar metade do pântano. Se ele fizer isso, o Visconde vai parar de derramar resíduos de tinta na água. O barão fica puto por ele fazer uma chantagem dessa e pergunta se ele não tem medo da lei. Mas o servo do Visconde diz para ele processá-lo e com certeza o barão vai ganhar, mas vai demorar pelo menos 2 anos para um veredito final e com certeza o barão não vai conseguir pagar por uma água potável por tanto tempo. Ele diz que aguardará a sábia resposta do barão. O Prota aparece e diz que os seus vizinhos parasitas estão alterando a água do rio. O servo do Visconde fica puto pelo Prota insultar o seu mestre e o Prota diz que não sabia que lixos parasitas podiam entender os humanos. O cara fica puto da vida e desafia o nosso vilão para um duelo e o resultado vocês já imaginam, certo? Vai me matar, sai daqui, socorro! Até o barão sorri enquanto manda o Prota parar. O Javier não consegue acreditar que o barão está sorrindo em uma situação dessas. Corta para o território do Visconde e ele está puto porque o seu servo foi fazer chantagem e acabou levando uma surra. Parando para pensar, ele diz bom trabalho, porque a única coisa que o barão pode fazer agora é levá-lo para a corte real e por causa dessa surra eles podem adicionar mais 4 anos no processo. Corta para outra cara de demônio que diz que o Visconde deve estar pensando isso. Mas eles nunca fariam algo tão inútil como levar o Visconde para a corte real. Eles vão golpeá-lo para fora das águas com os seus próprios métodos de proteger o pântano da ganância do Visconde. E primeiro vão resolver o problema da água para beber, construindo um reservatório. O hipopótamo trará água de um rio local antes que fique poluída. O Javier diz que é uma boa solução, porém o Prota e o hipopótamo não poderão descansar nem um único dia. O Prota diz que é apenas temporário, pois vão construir um sistema de abastecimento de água, vão fazer a infraestrutura para trazer a água do rio Capua, que fica nas montanhas orientais. E é claro, a distância é enorme e só o trabalho envolvido seria uma grande perda, mas o Prá diz que vai garantir uma taxa enorme para a construção e pegar vezes mais de lucro. Alguns meses depois, no território do Visconde, ele está puto de novo e como sempre, o seu servo diz que o Prota solicita uma audiência. Mas o Visconde nervoso diz para falar que está ocupado. Mas o servo diz que o Prota quer ajudar com alguns problemas que o Visconde pode estar tendo. Corta para a sala de visitas. O Visconde todo raivoso pergunta o que o Prota quer. Ele diz que veio ajudar com os problemas do Visconde, pois talvez o Prota poderia salvar a oficina de desmontagem de tinta dele. Ele mete uma cara mais raivosa e diz que afinal foi o Prá quem arruinou a oficina de tinta. Lloyd agradece por ele ter despejado as águas com resíduos no seu rio.
pois por causa disso eles tiveram que trazer a água do Lago Capo. E é claro, no início tiveram alguns problemas e quase desistiram por causa de um vale enorme no meio do caminho. Por isso ergueram um aqueduto do estilo romano e tiveram muito trabalho para explorar o cálcio para usar como material de construção. Sem falar que algumas pedras de cálcio acabaram acidentalmente cobrindo o fundo do rio e a água desse vale desceu até a oficina do Visconde, o que fez estragar todas as roupas dele. O Visconde fica puto e pergunta se o Pra não teme a lei e que vai processá-lo na corte real. Mas o Lloyd diz para ele ir em frente, porque vai demorar pelo menos 2 anos até que o veredito final seja dado. Até lá, ninguém mais vai lembrar dos produtos do Visconde. E olha a cara de desespero do Visconde enquanto Prota vai embora. O Visconde diz que vai fazê-lo pagar muitas vezes mais por isso, mas o Lloyd só faz um tchau. Corta para eles caminhando. O Javier diz que o Visconde tem muitas conexões e se uma batalha jurídica acontecer, vai custar mais para o barão. Mas o Prota diz para ele aguardar, pois vão ver quem tem mais a perder. Um mês depois, na mansão do barão, o Visconde está ajoelhado pedindo perdão para o Prota, para salvar a sua oficina de tinta. O Lloyd pensa consigo mesmo que o Visconde perdeu quando admitiu o seu comportamento intencional de contaminar a água do Prota. O Visconde diz que está deixando seu orgulho de lado para implorar, mas o Prota pergunta se o orgulho dele vale 1 ou 10 peças de ouro e o que ele quer do Visconde não são desculpas, e sim uma simples assinatura. Vocês já sabem onde isso vai dar, né? Se o Visconde assinar, o Lloyd vai fornecer água para a oficina dele dentro de 1 semana. O cara deu um branco depois de ler o contrato e diz que a água está muito cara, mas o Prota fala que quem lhe ensinou que a água não é de graça é o Visconde. Mais tarde, o barão pergunta se vão mesmo receber uma soma tão grande todo mês. O Lloyd diz que sim, que foi o Visconde que assinou e com essa quantia vão poder pagar os juros e ainda ter dinheiro de reserva. O Javier pensa consigo mesmo que foi o Visconde que começou essa batalha e trouxe bons resultados para o povo, mas agora o Prota aparece, o diabo em pessoa, pois aquele contrato não tem data específica de fim. O que significa que o Lloyd vai secar o Visconde até morrer e mesmo depois de morrer, ele vai sugar a linhagem sanguínea do Visconde por gerações. Meu amigo, esse nosso novo Prota é muito perigoso. O barão diz que tem uma boa notícia sobre o tesouro antigo que Lloyd recebeu da tribo dos orcs, pois o Conde Crema enviou cartas falando que compraria por um ótimo preço. O protagonista pensa e diz que é estranho uma pessoa como ele comprar peças como essas, e o barão diz que ouviu que o Conde Cremo está construindo uma estátua. Vemos a cidade do comércio e o Conde Cremo está olhando pela janela. Ele está observando o oceano quando de repente sai um monstro dele. O monstro Titã Giga. Corta para a mansão do barão. O Javier diz que partirá com o Lloyd em 1 semana, eles irão até a cidade do comércio. O barão diz que quando o Visconde veio para lhe chantagear para entregar metade do pântano no passado, ele estaria aterrorizado e a entregaria, mas depois de ver o Prota e os esforços das pessoas, encontrou coragem, pois sempre foi um senhor indeciso e incompetente. O Javier diz que não é verdade e se lembra de quando o barão lhe acolheu, mas o barão diz que um líder deve ter princípios firmes e estar disposto a agir como o Prota, por exemplo. O Javier pensa consigo mesmo que o único princípio do Lloyd é apenas o dinheiro. O barão então diz para o Javier que a sua missão não é mais monitorar o Prota e sim proteger o herdeiro da propriedade fronteira. O Javier diz como desejar e vemos o passado do Javier quando ele era uma criança. O barão lhe deu uma espada de madeira que ele mesmo esculpiu, mas o Lloyd pegou sua espada e a quebrou. Isso fez o Javier não conseguir gostar do Prota. Afinal, tem um grande apreço sobre a espada, mas lembrando tudo que o Lloyd já fez, é como se ele tivesse virado uma pessoa completamente diferente. Cai a noite. O Prota e o Javier estão dormindo quando o intruso aparece pronto para passar a espada no Lloyd. Com raiva nos olhos, ele se prepara para colocar a espada no Prota, mas a espada se quebra porque o Javier imobilizou o intruso. No dia seguinte, eles estão construindo um canal de água para a propriedade do Visconde e o Javier diz que entregou o intruso para o Visconde, porque era o servo dele que almejou o Lloyd, porque o Visconde está pagando muito pela água, então provavelmente demitiu ele primeiro. O Prota diz que já esperava por algo assim e o Javier diz que então o Lloyd foi complacente por não tomar nenhuma precaução, mas o Prota lhe olha e pergunta do que ele está falando, porque ter o Javier do seu lado é tudo que ele precisa para ficar seguro.
Olha o brilho no rosto do Javier. Depois disso estou achando que ele está odiando menos o Prota. O Lloyd diz que não é possível um menino de apenas 5 anos que perdeu sua aldeia em um ataque de monstros sobreviver sem nenhuma ajuda, mas o Javier tornou isso possível e está aqui como um cavaleiro meio tímido. O Javier pensa consigo mesmo que odeia pensar isso, mas o Lorde Fronteira é um homem decente e o sistema diz que o Javier está abandonando seu ressentimento de longo prazo, fazendo com que o RP do Prota suba para mais de 1000. O Lloyd diz que devem finalizar a construção dos canos até amanhã e depois disso irão para a cidade do comércio e ganhar muito dinheiro. O Prota está viajando até a cidade do comércio e o Javier fica irritado por ele dormir nas suas costas e lhe deu um chega para lá. O Lloyd acorda e pergunta se ele lhe deu um chega para lá. O Javier diz não e o Lorde diz que ele lhe empurrou, pensando que é irritante. Um nobre não saber andar a cavalo e agora tem que dormir nas suas costas e manda todo mundo parar de-se do cavalo e diz para o Javier lhe ensinar a andar a cavalo. O Javier diz não, pois não é um professor e o que ele quis dizer é, estou impressionado com a sua atitude de aprender. O que lhe falta o Prota diz que é uma ordem e o que ele quis dizer é, irei aprender diligentemente e trabalho duro para mim é fácil. O Javier diz repugnante, ele quis dizer eu sei, vamos fazer o nosso melhor e o Lloyd fica irritado pelo sistema traduzir tudo o que eles falam, porque é barulhento. O sistema diz que rumores viajam mais rápido que palavras, pois os rumores sobre o Prota ter construído o primeiro abastecimento de água no continente estão se espalhando rapidamente e sua reputação como construtor está aumentando, fazendo seu nome ser recordado na história de construção do reino e do continente e aumentando seu RP para mais de 2000. Enquanto eles viajam para a cidade do comércio, o inverno chegou, por isso eles só conseguiram chegar na cidade do comércio no meio do inverno. O Conde Cremo agradece por eles virem de tão longe e diz que pensou que o construtor teria uma aparência mais velha e parece ser um grande nobre entre os nobres. Pergunta se ele já tem uma mulher, mas um certo alguém aí chama por ele. O conde se irrita e diz como um mero servo ousa interromper um nobre. Lloyd fica sem palavras, é o karma que está lhe cobrando. Mais tarde, quando se desculpa pelo erro que cometeu, olha a cara do Prota e olha Javier. O Prota só pensa que gostaria de bater no conde nesse exato momento e o conde ainda fala que o Lloyd que tem culpa por nascer parecendo um servo. Conde Cremo da Cidade do Comércio, também conhecida como Cidade Cremo, é uma figura muito importante no romance. Na história, o Javier se tornou um criminoso depois de decapitar os agiotas, e o Conde Cremo, ao encontrá-lo, percebeu a personalidade e a integridade do Javier, acabando por dar suporte a ele de várias formas. Ele diz que quer comprar as joias do Prota para decorar a estátua que será colocada no mar, pois o comércio da cidade está declinando. Pois faz alguns anos que um titã gigante começou a aparecer na costa. Eles nunca sofreram nenhum dano direito, só que a existência do monstro é uma fonte de medo. Lloyd pensa consigo mesmo que já leu algo assim, e o conde continuará em declínio e a cidade entrará em uma crise. O Prota pensou que o Javier poderia ajudar, mas a obra acabou sem deixar claro quando será lançada a segunda temporada. Isso faz com que o Lloyd não saiba tudo sobre esse mundo. O conde fez muitas pesquisas sobre como afastar o monstro e descobriu algo. Sereias são algo que o gigante Titã teme, por isso ele quer construir uma estátua de uma sereia no mar. Mas desistiu dessa ideia, pois se levantar o fundo do mar para erguer uma estátua, a profundidade não será suficiente para os barcos passarem. Mas já fez a promessa de comprar as joias, e o Prota diz que não pode deixar as coisas assim, irá construir, porém por um preço maior, mas irá construir essa estátua para o conde sem desnivelar o nível da água, fazendo uma pilha de fricção e um caixote, pois se combinar esses dois será possível. Primeiro, o Prota vai verificar se o fundo do oceano é reto, depois ele vai congelar a cara de tanto frio e olha a cara do Javier ao ver o Lorde Fronteira assim. Ele pede desculpa, pois é a primeira vez que vê uma pessoa sofrer, o que o deixa tão feliz. O Lloyd fica assim, não sei dizer que expressão é essa, mas fica assim. O Javier pergunta se é mesmo possível construir no fundo do oceano verticalmente até a superfície, pois para isso seria necessário usar magia, e o Prota diz que vão usar a magia do cimento, mas a questão é como criar cimento nesse mundo, porque se for um cimento do estilo romano, ele vai conseguir. Eles voltam para a Terra, e uma garota com cara de apaixonada pergunta se um deles é o Lord Lloyd Fronteira, e o Prota,
com cara de gado, pergunta se ela está falando com ele. A garota é filha do conde e quer entregar uma carta para o Lloyd Fronteira e entrega, mas para o Javier. Meu Deus, a cara do prota, coitado. O Javier aceita e guarda, e a garota sai correndo. Vamos indo, chamou Javier, espera, seu idiota. Isso realmente me irrita quando age como se nada tivesse acontecido do que você tá falando? Você olha a cartinha de amor e guarda como se fosse nada. E o que há de errado com isso? Você nunca recebeu uma carta de amor antes? Coitado do Lloyd, tem mais de 20 anos e nunca recebeu uma carta de amor, estamos juntos nessa, irmão. Quem também nunca recebeu uma cartinha de amor na escola, digita aí nos comentários. Mais tarde, Lloyd trabalhava com sangue nos olhos, com uma puta cara de raiva, e ainda tem coragem de falar que não tá com inveja. O conde lhe chama e olha a cara que ele olhou para o conde. O conde se assusta e diz que ele parecia um assassino, mas conseguiu reunir a maioria dos materiais que ele pediu, só faltou a cinza vulcânica, pois teriam que ir a um vulcão, e na melhor das hipóteses levaria meio ano. Mas o prota diz para o conde não se preocupar, que vai dar um jeito, e no seu quarto ele desiste do cimento romano para o cimento Portland, que deu origem ao cimento moderno. Lloyd não sabe exatamente como fazê-lo, por isso ele vai experimentar todas as combinações possíveis para fazer o cimento. Depois de alguns dias, a amostra 199 falhou, e enquanto ele trabalha, os bichinhos lhe pedem para ir passear, mas ele diz que está ocupado e se lembra do seu antigo cachorro que faleceu, o último membro da sua família. Ele abraça os bichinhos, e claro, decide ir passear com eles, pois sabe que é aquele que aprende com seus erros, eu acho. O Lorde Fronteira diz que é uma pessoa horrível, pois só tem dado ordens aos bichinhos como se fossem máquinas, e agradece por tudo que eles fizeram até agora, porque é tudo graças a essas 3 fofuras. E o sistema diz que os bichinhos estão reconhecendo o Prota como parte da família, e com isso ele pode adicionar habilidades para apenas um dos bichinhos, e ele adiciona na Cobra Rosa, que recebe um monte de habilidades, junto com a mais importante no momento, a explosão vulcânica. A cidade do comércio tranquila e calma até se ouvir uma explosão, é o louco do Lloyd, que está fazendo cinzas vulcânicas através do seu bichinho, e eles conseguiram, e agora vão passar para a primeira etapa do plano. Construir e instalar uma frota gigante para filtrar todas as cinzas vulcânicas, e o bichinho terá que fazer as cinzas vulcânicas dentro dessa fralda, que faz um barulho enorme que deixa todo mundo pasmo. O conde pensa consigo mesmo que nunca ouviu falar dessas técnicas e nem dessas criaturas, e se esse projeto der certo, vai fazer um relatório imparcial à sua majestade, o rei, pois é um desperdício manter o prota ali. A segunda etapa começou, que consiste em fazer uma caixa para despejar o cimento, colocá-la no mar, e o hipopótamo vai remover toda a água dentro da caixa. A terceira etapa é cobrir o fundo da caixa com algumas estacas de madeira para fixar, depois usar o lançador de aço da Cobra Rosa para construir a estrutura de aço, e finalmente despejar o tão esperado cimento, desmontar a caixa depois do cimento secar, e a plataforma marítima artificial estará completa. O Lloyd diz que a plataforma é 50 centímetros mais alta que o nível da água, então a estátua de sereia vai parecer que está flutuando. O conde fala que se essa plataforma suportar o peso da estátua, vai garantir que o prota tem uma boa taxa de construção, e o Lloyd, como uma dinheiro, faz uma reverência, mas também quem não ama? Cai a noite, e os navios estão em volta da estátua, o que mostra que a construção foi bem sucedida. Então estão comemorando. O conde diz para todos olharem, pois esse é o jovem que conseguiu fazer a plataforma, e aponta onde o prota, o Javier e o Pra estão. Todos ficam admirados, exceto Lloyd, pois foi confundido como um servo de novo. Ele diz para si que é mais inteligente do que a maioria das pessoas, e sabia que todos eles iriam até o Javier, mas não tem pressa, pois prefere transferências de dinheiro do que elogios, inclusive eu também. Só que esse olhar de pena do Javier é muito irritante. O conde chega rindo e diz que é por causa do rosto do prota, e fala para todos que foram na pessoa errada. Depois disso, festa vai, festa vem, e um pouco distante dos barcos, a silhueta de um monstro aparece, é o gigante Titã. Ele vê a sereia e pensa em atacá-la, por ser apenas uma, e parte em direção aos barcos, isso enquanto Lois conversa com os senhores. Aí as garotas ficam loucas pelo Javier.
Depois de algum tempo, Javier está sentado, saboreando seu vinho, quando sente algo vindo do mar. O Lloyd lhe pergunta o que ele está fazendo, e ele diz que tem alguma coisa vindo para o barco, e é extremamente rápido, e se fosse para colocar em tamanho, a coisa seria 2 vezes o tamanho do navio. O prota fica em choque, vai até o conde para lhe dizer que o gigante titã está se aproximando, e é melhor os passageiros saberem e evacuar todo mundo, mas o conde pergunta ao seu servo se está sentindo algo estranho no mar. Ele olha, observa o mar, diz que não, e que está tudo tranquilo. O conde então diz ao Lloyd que o seu servo é quase um mestre de espada, então eles podem confiar nele. O prota se pergunta como fazer para convencê-los. O conde acrescenta que nos últimos anos o gigante titã nunca chegou tão perto, então não há razão para se preocupar, mas o Lloyd diz que agora tem uma boa razão para se preocupar, a estátua de sereia. O servo do conde tenta dizer que está tudo bem, mas o conde diz para levantarem as âncoras e afastarem os barcos das estátuas, e vemos o bicho vindo. Enquanto os homens levantam as âncoras, o Javier diz que está demorando demais. Então o Lloyd manda ele cuidar das âncoras. Ele solta na água e o prota chama o hamster, que fica maior e corta as cordas, enquanto Javier corta as correntes debaixo da água. Só que ele chegou bem na hora que os barcos estavam saindo e o caos começa. Lloyd é jogado para cima, o hamster se agarra na estátua que sai voando e ele cai na água, e o Javier solta da água e pega o prota no ar, e eles são jogados na cidade, destruindo os edifícios, e os convidados da festa ficam à deriva. O Lloyd diz que não vão conseguir salvar todos, mas tem uma ideia, chama o IPO, que bebe água e as pessoas, e o monstro continua destruindo as casas, indo em direção da sereia. O Javier diz ao prota que precisam parar o bicho, mas o Lloyd está indo no lado oposto, e o Javier fica puto e diz que o bicho está no outro lado. O Lloyd diz que é por isso que eles têm que correr para o lado oposto. O Javier só consegue ficar em choque e pergunta se o prota vai mesmo ignorar as pessoas que estão em perigo. O Lloyd diz que só estão aqui para ganhar dinheiro, e sem falar que essa cidade já tem um exército e artilharia. O Javier fica indignado e pensa consigo mesmo que no fim o prota revelou quem realmente é, e diz que nunca abandonaria pessoas que estão em perigo, e vai na cidade em direção ao monstro. Corta para a cidade, os canhões estão mirando no monstro, mas as balas não fazem nenhum dano, e o monstro dispara água nos canhões, que são destruídos. O monstro olha e vê a estátua de sereia, vai atrás dela, causando um caos por onde passa, e um figurante cai quando está prestes a ser pisado. O Javier aparece e salva o figurante. O monstro tenta pisar no Javier, mas ele desvia, e o monstro joga água nele, e ele é arremessado na parede, no chão e ferido. Javier pensa consigo mesmo que sabe que não consegue ganhar do monstro, mas pelo menos vai ganhar algum tempo até as pessoas ficarem seguras. Voltamos para o Lloyd fugindo, ele diz que não é como se fosse um personagem super apelão, e mesmo que tenha RP, tudo que ele tem é relacionado à construção, e é doloroso ver pessoas sendo machucadas, uma cidade inteira sendo destruída. Mas ele parece lembra que o conde ainda não lhe pagou o dinheiro, fica puto e volta para a cidade com a cobra gigante. Enquanto isso, Javier está lutando a maior batalha da sua vida. Ele salta para cima do monstro e tenta mirar nos olhos dele, e quando o monstro está prestes a lhe atingir com a sua cauda, o hipo solta para cima dele, salva o Javier, e cai na cabeça de alguém, na cabeça do prota, que está puto pelo monstro mexer no seu fluxo de dinheiro. O Lloyd observa o monstro à distância, enquanto o Javier está tentando lutar com ele, mas o Javier se sente mais calmo e pensa consigo mesmo que é porque o prota voltou, e se ele voltou é porque existe uma forma de vencer. Vemos 2 minutos antes, o prota voltando para a cidade com o hamster. Ele diz para o hamster não chegar muito perto para não serem detectados pelo monstro, e à distância o Lloyd analisa o monstro procurando algum ponto fraco. Ele usa a sua habilidade de medição para examiná-lo, e descobre que o chifre do monstro é oco e flui pouca energia nele. Então a primeira coisa que eles devem cortar é o chifre. E volta ao presente, o Javier pergunta ao Lloyd o que devem fazer, e ele diz para o Javier cortar o chifre do monstro, mas o monstro ataca de cima. O espadachim desvia, cai em cima do monstro, e vai em direção ao chifre, tenta cortá-lo, e o hamster segura o braço do monstro, dando tempo para o Javier cortar o chifre.
O Lloyd pensa consigo mesmo que depois de examinar por completo o monstro, ele fez um plano D. Será difícil executar, já que o Gigatitã é mais rápido do que ele esperava, mas vão precisar apostar nesse plano até o fim, pois é a única forma que eles têm de dar um fim a essa coisa. O hamster vai até ele, e o Prota diz para eles levarem o monstro até o lugar de antes, e fala que o monstro agora tem o Javier como ameaça. Então manda ele atrair o monstro até no meio da floresta. Enquanto vai, o Lloyd diz para si que o Conde já deve ter terminado. Vemos 15 minutos antes, o Conde não consegue acreditar no que está acontecendo. O seu servo pede desculpa por não ter detectado o monstro, e o Conde diz que ele é que foi muito complacente, e que foi sua culpa pensar que uma estátua expulsaria o monstro. E alguém grita que a sereia de pedra expulsou o monstro. É o Prota que diz que o monstro veio à Terra para destruir a sereia de pedra, então eles vão tomar vantagem da obsessão do monstro. E no presente, o Javier está tentando atrair o monstro, e diz para si que já está no seu limite, mas rende os dentes e corre o mais rápido que pode, e o monstro segue ele no meio da floresta. Enquanto Javier corre, o Lloyd grita, dizendo para baterem uma salva de palma para a sereia. Vemos a sereia sendo carregada pelo hamster, e o Prota sorri, pois o monstro está seguindo a sereia, e pensa consigo mesmo que o Conde fez um bom trabalho consertando a sereia, e diz ao Javier que vai lhe dar uma brecha para atacar, mas o monstro fica bem em cima do Prota. E o cavaleiro mais uma vez lhe ataca, causando uma explosão, mas o golpe não foi fatal, apenas fez uma pequena abertura no corpo do monstro, mesmo depois de colocar todas as suas forças nesse ataque. E o Javier diz para si mesmo que não é forte o suficiente para proteger as pessoas, e enquanto cai, o Prota diz para deixar o resto com ele. O hamster joga o Prota no monstro, e de novo vemos alguns minutos antes, quando o Prota decide salvar a cidade, garantir um retorno financeiro do seu investimento, mas para atacar o monstro, ele precisa usar uma habilidade especial de mana. E para fazer o uso dessa habilidade em questão, é necessário ter um coração de triplo círculo. O Prota tem apenas 2 círculos, então chama o sistema e manda ele abrir a sua janela de habilidades para aumentar o nível delas até o 3º círculo. E voltamos ao presente, e o Lloyd está pendurado no monstro. Ele prepara sua mana Blaze e atira na ferida do monstro, e no mesmo instante uma pedra lhe atinge. Ele se pergunta se foi atingido por algo, mas quando se deu conta, já estava caindo. Mesmo no ar, ele joga sua Mana Blast de triplo círculo no monstro, e causa uma grande explosão. O bicho é queimado de dentro para fora, as pessoas veem a fumaça de longe, e o que sobrou do bicho são apenas destroços. O Javier recobra a consciência, e quando olha de lado, vê o monstro todo assado, e se pergunta como o Prota fez isso. E o hamster leva ele até o Prota, que está todo ferrado no chão e desacordado. O Javier tenta sentir o batimento cardíaco do coração, mas nada. O coração do Prota parou. Corta para a mansão do barão, e um pombo-correio chegou. O barão abre a carta e fica em choque, monta no cavalo e vai até a cidade do comércio. A sua mulher e mais outro cavaleiro lhe seguem. O barão diz para ela ficar, porque a viagem é muito longa, mas ela diz que é muito melhor incomodar um cavalo do que o barão, e eles vão a toda velocidade. Eles enfrentam a neve, e no meio de toda essa turbulência, o barão diz para si mesmo que o Prota costumava ser o mais odiado. Mas agora ele é o filho mais diligente e trabalhador, e se pergunta se o Lloyd é realmente o seu filho, mas interrompe por um lobo que parece estar bem faminto. O cavaleiro se põe na frente e diz para o barão continuar, que já que escolheram esse atalho, precisam enfrentar essa coisa. O barão diz para o cavaleiro lhes perdoar, saem correndo, e a luta começa. Só que na primeira troca de golpe, a espada do cavaleiro quebra, e foi mordido no ombro, mas ele puxa a sua faca e finca no lobo. Quando tudo parece perdido, a espada de alguém aparece, é o barão, que não deixou o seu homem, e ataca o monstro por trás. Ele grita de dor, gira um pouco no chão, e morre, obstáculo concluído com sucesso. O barão ajuda o cavaleiro a se levantar, e a baronesa chama ele. O que foi, mulher? Eita merda, só pode ser brincadeira. Centenas de lobos famintos vindo na direção deles, agora já era. O cavaleiro se levanta, pega a sua espada, e se prepara para enfrentar todos os lobos, mas alguém chegou. Era o Javier, que usa uma postura foda.
Os lobos lhe olham, e já era, ele amassa todos os lobos como se fossem gatinhos indefesos, e diz que veio escoltá-los. Quero dizer, escoltar o barão e a baronesa, não os lobos. O cavaleiro fica em choque, e se pergunta como Javier ficou tão forte assim. Um mágico nunca revela os seus segredos. A baronesa pergunta se o Prota está bem, e meio cabisbaixo, Javier diz que não sabe dizer se ele está vivo ou não. E vemos a noite em que supostamente o Prota foi dessa para melhor. O Javier fica em choque, e segura a mão do Lloyd, e sente algo pulsar. O coração do Prota parou de bater, mas ele ainda tem pulso e está respirando. O cavaleiro pega no peito do Lloyd, e percebe um coração de triplo círculo, é o que está mantendo o Prota vivo. E voltamos ao presente, na cidade do comércio, as pessoas estão reparando das casas, e o Javier escolta a baronesa até o Lloyd, e o barão diz que é terrível que o Javier e o Prota tenham lutado contra aquele monstro, mas o cavaleiro espadachim diz que ele foi apenas a espada do Prota, pois foi a força do Lloyd que derrotou aquele monstro. O barão se pergunta se o Lloyd possui esse tipo de poder, e duas pessoas estão indo para a mansão onde o Lloyd está para agradecê-lo, pois mesmo quando estava correndo em direção ao monstro, ele salvou muitas pessoas do mar. Outras duas dizem que teriam ficado enterrados se o Prota não lhes ajudasse, sem falar das chamas que o bichinho invocado pelo Prota apagou, e por causa de todos esses feitos, a cidade inteira quer agradecer o Lloyd. Quem acredita em Deus, ora para o bem do Prota. Quem não acredita, torce por ele e manda energias positivas. Mas alguém chama a atenção das pessoas, é um cara que diz que se o Lloyd não construísse a estátua, nada disso teria acontecido, e que tudo o que aconteceu foi culpa do Lloyd, mas rapidamente silenciado. Vemos o coração de triplo círculo, e o sistema diz que a coragem do Prota comoveu as pessoas, e por isso vai receber uma grande recompensa, basta clicar aqui, e o Lloyd acorda. Vendo as mensagens que o sistema mandou e pergunta ao sistema como ele não morreu. O sistema diz que ele descobrirá isso logo. Alguém chega, é o Javier, que fica em choque ao ver o Prota acordado. A primeira coisa que o Lloyd pergunta é quando é que o Conde vai lhes pagar pela construção. Parece que você já está saudável, meu Lorde, diz o pai e a mãe do Prota ao abraçá-lo. O barão pensa consigo mesmo que não importa se o Prota é ou não é o seu filho, porque o que importa é que ele está bem. Agora corta para a capital real, no Palácio da Rainha. Ela está lendo a carta que fala sobre os feitos do Lloyd, que o Conde Cremo lhe enviou. É a Imperadora Alice e manda chamarem o Lloyd e o seu servo. Corta para o Prota e o sistema diz que a história da sua grande coragem está se espalhando por todo o reino. Ele recebeu 1500 RP de bônus e que agora o Prota é capaz de armazenar uma alta concentração de mana no seu coração. É por isso que ele tem tanta energia, mesmo tendo estado um mês inteiro em coma. Isso significa que o Lloyd é proprietário do coração de mana. Sem falar que esse coração lhe dá habilidades únicas, como o choque neutralizador, que pode neutralizar impactos da Mana Blaze sem nenhuma proteção. O que quer dizer que ele pode usar a explosão de triplo núcleo quando quiser. O coração de mana precisa ser protegido dos impactos causados pela explosão de mana, por isso ele age como se fosse um depósito de munições. Usar a explosão de mana é como se uma pequena explosão estivesse perto de barris de pólvora, o que causaria uma grande explosão. Naquela hora, o Lloyd não possuía um coração de mana, por isso não morreu. O choque causado pela explosão preencheu o seu coração e continuou trabalhando para lhe manter vivo. O Conde entra e diz ao Prota que partirão de imediato e eles vão até o centro da cidade. O Lloyd olha na janela e pergunta quanto é que custaria para reparar as construções e ruas. O Conde diz que é difícil dizer, mas deve custar mais de um mês de produção para o orçamento da cidade. O Lloyd diz que se o Gigatitã não fosse abatido, com certeza custaria meio ano de produção. Meio nervoso, o Conde pergunta o que ele quer dizer com isso. O Prota diz nada, mas comparado com o meio ano de orçamento, o que ele está ganhando com o projeto de construção deve ser algo como uma pequena porção. E quem iria adivinhar que toda essa tragédia seria causada por uma estátua, que por sinal foi o Conde que mandou fazer. Ele escutou que a rainha vai oferecer ação financeira para qualquer um que trabalhe para o interesse público da cidade, independentemente de quem seja. O Conde diz 1.5 vezes, fica um silêncio na sala.
O Lloyd diz que não está pedindo dinheiro, mas de qualquer forma percebeu que para o Conde a vida dos seus civis valem apenas 1,5 vezes as comissões por suas construções. O Conde diz o dobro. O Prota fica em silêncio. O Barão diz o triplo e olha a cara do Prota no espelho. Ele estende a mão e com um sorriso no rosto diz que está muito admirado pela grande generosidade do Conde e vai considerar isso como uma compensação especial. O Conde aperta a mão do Prota e diz para si mesmo que é muito estranho, pois acabou de ser extorquido por ele, mas, mesmo assim, não o odeia. Eles chegam no centro da cidade do comércio e várias pessoas lhe recebem. O Prota pensa consigo mesmo que há pouco tempo era um Zé Ninguém na Coreia, agora está sendo recebido por uma grande multidão. O Conde diz que prepararam um pódio com uma espera que amplifica a voz, pois o povo quer ouvir o que o Lloyd tem a dizer. Ele pensa se deve falar que o povo é que é o verdadeiro herói ou alguma coisa do tipo, porque de qualquer forma não vai fazer dinheiro com isso. Lá está ele em cima do pódio com uma cara meio despreocupada. Ele coloca a mão na espera que amplifica a voz e pensa que se pudesse fazer dinheiro de cada pessoa presente aqui, seria maravilhoso. Pergunta aos cidadãos de Cremo se já ouviram falar do sistema de aquecimento de casas. O povo fica perplexo e o Lloyd olha para um lado, depois olha no outro e vê que eles nunca ouviram falar disso. Diz que com o sistema de aquecimento eles não vão precisar se preocupar com seus filhos pegarem resfriado ou passarem horas de frente a uma lareira estúpida. Esse sistema vai melhorar as suas vidas. Nessa quantidade? Não, nessa não, tá muito pequeno. Nessa quantidade. Para mais informações, basta apenas visitar a mansão do Barão, localizada no Baronato Fronteira. Isso é tudo. O Conde olha o Lloyd saindo e diz para si mesmo que agora entende por que não odeia o Prota. Ele é meticuloso na busca de cada centavo de lucro, é persistente, mas razoável e diz que quer esse homem ao seu lado. Eu também quero um Prota desses do meu lado, quero ser rico mesmo, trabalho igual um condenado de domingo a domingo. Se você também quiser Lloyd do seu lado, deixe um like e se inscreva no canal. Esse é o cavaleiro mais antigo da propriedade Fronteira, Sr. Baer, honesto, honrado e sincero. Ele é um bom homem, só que as suas habilidades são de nível intermediário ou abaixo disso, mas ele deixa o Lloyd chocado, porque cuidou de todos os negócios do Prota, os planos para migração, as propriedades rurais, toda escassez de mão de obra e ainda assinou um contrato para instalar o sistema de aquecimento em um estado vizinho. Alguém entra na sala e diz ao cavaleiro Baer que o interior do sistema de aquecimento está completo. Vemos o sistema de aquecimento. O cavaleiro está inspecionando. Ele diz que o sistema está bem feito. Dessa vez os trabalhadores ficam orgulhosos e o Lloyd só consegue ficar em choque e diz para si mesmo que o cavaleiro é extremamente capaz e se tivesse nascido na Coreia moderna, ele seria no mínimo um diretor-geral de uma grande empresa. E no fim das contas, o contrato de larga escala para instalar o sistema de aquecimento foi feito pelo barão e a baronesa. Vemos o Prota construindo o armazenamento para o carvão. Ele diz para si que pagou mais que a metade da dívida com o dinheiro da construção e mete mais uma de suas expressões gananciosas e fala que a sua aposentadoria de alegria e diversão está quase chegando. O Javier olha e diz para si mesmo que não entende quando o Prota faz essa cara, mas sente uma vontade enorme de socá-lo. Ouvimos o barulho de uma trombeta, é o mensageiro real. Ele salta do cavalo, desce com uma pose majestosa, puxa o pergaminho, pega, abre e os seus seguidores batem palmas. E lá vem mais um doido, eles têm que se ajoelhar e o Lloyd diz para si que tem um sentimento terrivelmente forte de que isso significa problemas, porque aprendeu uma lição árdua no exército. Você deve fazer apenas o suficiente para não ter problemas. Vemos quando o Prota estava no exército, um cara lhe pede para fazer uma sauna, já que ele é um engenheiro de construção. O Lloyd tenta dizer que um engenheiro civil não é sobre construir, mas o cara lhe pergunta se ele está dizendo que não quer fazer. Esse foi o erro do Prota. Ele teve que estudar que nem um condenado e fez a sauna parecer perfeita demais, então lhe mandaram fazer várias outras coisas, o que fez ele trabalhar que nem um condenado. Então é por isso que o Lloyd sabe construir muitas coisas no presente. O mensageiro diz que o Lloyd e o seu guarda estão ordenados a viajar para a capital real. O Lorde Fronteira chora e diz para si que não deveria ter feito aquela plataforma no oceano. Corta para eles indo para a capital.
O Lloyd parece um defunto vivo e o Javier diz que é inesperado, pois o prota que ele conhece estaria animado em encontrar a rainha e pensaria quanto pode extrair dela. O Lloyd ali olha e diz para si que sabe coisas sobre esse mundo, sobre a personalidade da rainha e seu futuro, e se ele tomar vantagem de tudo isso, talvez tenha um caminho. No outro dia, eles estão de frente à rainha, a imperadora Alicia. Ela diz que o prota parece ser o servo do Javier e o Lloyd fica pasmo e diz para si que ela é um dos 2 mestres espadachins do reino. Então, uma bajulação desajeitada não funcionária. Nela, a rainha diz que escutou sobre os feitos do Lloyd, mas ela não julga os méritos de um homem baseado no que os outros dizem, e sim no que ela enxerga. Ela diz que vai colocar as habilidades do Lloyd em teste e pergunta qual a construção que o prota acha que é a mais importante para a capital real. O prota diz para si que sabe qual é a construção mais importante, já que sabe tudo sobre esse mundo. A rainha pensa que, se o Lloyd realmente for um homem capaz, teria notado que a construção mais importante é reparar este palácio em ruínas. Mas o prota diz que o rio Magenta, que corre através da capital, é a construção mais importante. Ele irá colocar uma ponte sobre o rio, e o Lloyd diz para si que a rainha não está completamente satisfeita com a resposta, pois não era o que ela queria ouvir. Mas pela sua personalidade, o texto não vai acabar aqui, porque a rainha é a única com a maior autoridade, além de um poder absoluto. Ela é tolerante, imparcial, justa e escuta todos, independentemente de sua classe. Ela então pergunta o motivo da resposta do prota, e ele diz que os outros talvez pensem de forma diferente e diriam que reparar o palácio real é o mais importante. Agora, porque há muito tempo atrás, um dragão decolou da torre do palácio em 2 ocasiões separadas, então, para prevenir uma terceira vez, toda a estrutura foi amplificada e achatada em sua forma atual. E por isso o peso da estrutura está pressionando o solo e seus pilares, fazendo com que o castelo desmorone lentamente. Entretanto, a reparação pode ser adiada, e a rainha pensa que o prota é imprudente, pois mesmo ele sabendo o que ela estava pensando, ele optou em dar uma resposta diferente, e o Lloyd pensa que ela sabe que ele deu uma resposta diferente, até mesmo que ele sabia a resposta que ela estava pensando, e ela pensa que ele sabe que ela sabe que ele deu uma resposta diferente. Apesar dele já saber o que ela estava pensando, alguém mais ficou confuso? Porque eu fiquei zonzo. O prota diz que a ponte que atravessa o rio Magenta foi reconstruída 20 vezes, porque ela é incapaz de suportar a subida das águas durante a primavera, por isso, todo mundo vê a reconstrução da ponte como algo inevitável da natureza. Mas o Lloyd diz que se a rainha confiar a construção nele, ele irá construir uma ponte que não irá colapsar, mesmo durante enchentes na primavera ou até chuvas de gelo, porque está falando sobre uma ponte suspensa moderna. A rainha ali olha e diz para si que quanto mais conversa com o prota, mais ela parece gostar dele, e manda ele falar mais sobre essa ponte. O Lloyd começa a falar de forma técnica, e a rainha diz para ele parar, porque perdeu o interesse de repente. Essa é a rainha Alicia, que foi traída por aquele que ela mais apreciava, perdeu um braço e se tornou uma rainha tirana, mas essa história é de 3 anos no futuro. Agora, ela é uma rainha honrada que escuta até mesmo os humildes. Ela pergunta: e se a ponte cair? O prota responde que ela pode cortar a sua cabeça, mas enquanto a ponte estiver de pé, o Lloyd pede para a rainha garantir um posto para sua família. Ela sorri e diz ao prota que pode realizar os seus planos e promete uma recompensa razoável e preservação do posto da família do Lloyd. Mas o prota mostra um papel. É um contrato, e vocês já sabem o que isso significa, certo? A rainha fica puta e pergunta se o prota não confia em suas palavras, mas ele diz que não é isso, pois esse contrato diz que se o Lloyd não construir a ponte de forma honesta, ele pode ser pendurado, empalado e esquartejado. E no fim, a rainha foi convencida a assinar o contrato. Corta para ele saindo da sala com uma cara só dele. O prota diz que conseguiu enganar a rainha com esse contrato. O Javier fala que ele poderia perder a cabeça se a rainha pensasse que ele estava sendo desonesto. Vemos a rainha e um cavaleiro santo ao seu lado. Ele diz que o Lloyd é um homem inteligente e astuto, e pergunta se a rainha não está descontente com o prota. Ela diz que estava, mas o Lloyd sumiu desde o início que podia derrotá-la, mas ele parecia tão patético que chegava a ser adorável. Será que o nosso prota vai se tornar rei?
Poucos dias depois, o Lloyd está pronto para partir. O Javier pergunta se está tudo bem ele ir sozinho. O Lloyd diz que na capital tem muita segurança, então não precisa de escolta. E também é um saco andar com o Javier por aí, porque mais cedo, quando foram fazer pesquisas, as meninas não paravam de grudar nele. E o Javier diz para o Prota mandar cumprimentos ao mestre Julian, o irmão mais novo do Lloyd, e a baronesa fez um monte de roupas de inverno para entregar ao Julian, que estuda na Academia Real. E o Prota se lembra que no romance o barão perdeu tudo e foi incapaz de pagar a escola do Julian, por isso foi chutado para fora dos dormitórios e acabou por falecer na rua. Mas o Prota diz que isso não acontecerá dessa vez, porque ele é incrível por salvar vidas. E vemos ele chegando na capital real, na Academia do Reino de Magentano. Lloyd está encarando alguém, é o seu irmão, que pergunta por que o Prota está aqui, e o Lloyd pensa consigo mesmo que o Julian tem a mesma idade do Javier, e pelo jeito que ele olha para o Lloyd, ele não deve gostar nada dele. Mas o Prota decide não ser muito legal com ele e a ir como se tivesse virado a página para não levantar suspeitas, e entrega o saco de roupas que a baronesa mandou. Mas o Julian suspeita, porque o Lloyd ainda não lhe xingou e ainda veio aqui só porque a mãe pediu. O sistema diz que Julian está suspeitando do Lloyd por causa da bondade incomum. Mas o Prota se vira para ir embora e se lembra que a baronesa pediu para ele almoçar com o Julian, então ele diz para eles irem ao restaurante, porque a mãe pediu, e o Julian suspeita ainda mais. Já no restaurante, o Julian diz que vai pedir o básico de sempre, mas o Lloyd manda ele pedir algo mais caro, até porque ele não vem muito nesse lugar. Então, ele decide pedir o prato especial e se pergunta por que o protagonista está agindo tão normal. Ele costumava lhe xingar e bater nele sem motivo algum. Sem falar que alguns dias atrás, uma pessoa do palácio falou que o Lloyd derrotou um giga-titã junto com Javier, mas o Julian decide pensar que o Prota está roubando os créditos do Javier. O Prota está roubando os créditos do Javier e alguém bate nele. O Prota apenas olha e o valentão pergunta por que o Julian está comendo aqui e continua lhe batendo. O Prota continua na dele, olha ao redor e os alunos estão rindo, e os adultos não fazem nada. Ele percebe que essa academia valoriza o status familiar acima de tudo e o incomoda ainda mais que o filho de um barão pobre do campo esteja perto do topo da classe. Mas o Prota decide não interferir porque o Julian está observando. O valentão diz que, como membro da família Lacuna, não pode estar perto de alguém como Julian. O Lloyd olha e percebe que ele está falando sobre o Visconde Lacuna e pergunta o que o pai do valentão faz da vida. Com uma cara de superior, ele diz que o seu pai é o sábio e misericordioso Visconde Lacuna e, enquanto fala, Tom Lloyd deu um tapa na cara dele. Ele usou humana nesse tapa, o que significa que doeu 2 vezes mais do que um tapa normal. Outros valentões se levantam, mas tomam outros tapas. O grande lutador do 2º ano também se levanta, mas toma outra tapa. 2 caras que parecem gêmeos chegam, mas apanham novamente. Um cara pede desculpas, não foi o suficiente, apanhou também. Outros 2 sentados na mesa dizem que não falaram nada, mas estavam rindo, então apanham também. O filho do Visconde tenta socar o Prota e consegue. Seu nome é Diego Lacuna e nesse momento ele lamentou a sua decisão porque o demônio acordou. O Julian diz para o Lloyd parar, porque depois disso ele só será intimidado ainda mais, mas com um sorriso brilhante. O Lloyd diz que se o valentão for de arrasta para cima, ele não vai mais incomodar ninguém, então dá outro soco. O Prota diz para si que o melhor remédio para pessoas como o valentão é o medo da morte, mas os guardas chegam e mandam o Lloyd parar. É como se já estivesse esperando por isso. Ele se apresenta, pede desculpa por causar comoção e diz que estava meramente restaurando a honra de Sua Majestade e pergunta ao cara ao lado se não viu o seu irmão sofrendo bullying. Mas o velhote interrompe, diz que mesmo que o bullying fosse verdade e a Sua Majestade não tem nada a ver com isso. O Lloyd diz que insultar o seu irmão é o mesmo que lhe insultar, tira algo no seu bolso e diz que é um convidado real. Todos se ajoelham e o Prota diz que se eles entenderam a situação, então irá embora. Enquanto vai, o velhote diz para si que o status de convidado real é apenas temporário e, como se lesse a mente dele, o Lloyd olha como se quisesse comer o velhote vivo e chama o Julian para vir junto. Eles vão no escritório da administração.
O Lloyd vai solicitar uma licença para o Julian, que fica puto e pergunta quanto mais da sua vida o Prota quer estragar, porque além do fato de que ele vai ser mais intimidado, o Lloyd ainda quer impedir que ele estude. O Lorde Fronteira diz que em breve esse lugar não será bom para estudar e precisam colocar o corpo do Julian em forma e pergunta se ele já ouviu o ditado que diz que de todos os músculos ganhos pelo trabalho em construção são os melhores. De volta para o Palácio Magintano, vemos os quartos para os convidados. O Julian está conversando com Javier, que diz que o plano para derrotar o Giga Titã foi feito pelo Prota e conta tudo o que o Lloyd já fez. Se o Julian não confia no Lloyd, então Javier pede para confiar nele, pois o Prota é o salvador da propriedade Fronteira. Espero que gostem desse novo manuá, tentarei trazer episódios diários, não prometo serem. Gostaria de agradecer hoje ao nerd Valdenir Moreira, deixou um valeu. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.